Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. No início do século XX, um homem chamado Elias Thompson decidiu deixar a vida agitada da cidade e se mudar para o campo em busca de paz e tranquilidade. Ele adquiriu um pedaço de terra isolado, cercado por árvores altas e um silêncio profundo, onde decidiu construir uma cabana. Elias era um homem de meia-idade, cansado da correria e das decepções da vida urbana, e esperava encontrar um refúgio na natureza. A construção da cabana foi um processo solitário, mas Elias estava determinado. Ele cortou madeira das árvores ao redor, carregou pedras para a fundação e, com o passar dos meses, a cabana tomou forma. Era uma estrutura simples, mas robusta, com um único andar, 2 quartos, uma sala de estar e uma cozinha. Elias estava satisfeito com seu trabalho e ansioso para começar sua nova vida. Por um tempo, a vida na cabana era tudo o que Elias havia sonhado. Ele passava os dias cuidando do terreno, pescando no rio próximo e desfrutando da paz que a floresta oferecia. No entanto, essa tranquilidade não durou muito. Certo dia, enquanto explorava a floresta, Elias encontrou uma pequena caverna escondida entre as árvores. Curioso, ele entrou na caverna e encontrou o que parecia ser um antigo altar, coberto de símbolos estranhos e desconhecidos. Elias, sem saber o que aqueles símbolos significavam, decidiu limpar o altar e usar a caverna como um abrigo para seus equipamentos de pesca e ferramentas. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ele ouviu sussurros à noite, que pareciam vir de dentro da cabana. Os sussurros eram baixos e indistintos, mas claramente perturbadores. Elias tentou ignorá-los, atribuindo-os ao vento ou aos animais da floresta. No entanto, os sussurros logo se transformaram em gritos. Gritos agudos e angustiantes que ecoavam pela cabana durante a noite, interrompendo o sono de Elias e enchendo-o de terror. Ele verificava a cabana de cima a baixo, mas nunca encontrava nada. Os gritos pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Elias começou a ficar cada vez mais ansioso e com medo de dormir. A situação piorou quando Elias começou a ver sombras se movendo pela cabana. Ele via formas escuras e indistintas pelo canto do olho, mas quando virava a cabeça, nada estava lá. Os objetos da cabana começaram a se mover sozinhos, e portas e janelas se abriam e fechavam sem explicação. Elias sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não tinha para onde ir. A cabana, que uma vez fora seu refúgio, havia se transformado em um pesadelo vivo. Desesperado, Elias buscou a ajuda de um velho sábio que vivia na vila mais próxima. O velho ouviu pacientemente a história de Elias e lhe contou que a caverna que ele havia encontrado era, na verdade, um antigo local de culto onde rituais sombrios eram realizados. O altar que Elias havia encontrado era usado para invocar espíritos e entidades de outro mundo. Ao mexer no altar, Elias havia inadvertidamente despertado algo maligno. O velho sábio aconselhou Elias a deixar a cabana imediatamente e realizar um ritual de purificação para acalmar os espíritos. Elias voltou à cabana com a intenção de fazer exatamente isso, mas os gritos e as aparições haviam se intensificado. Naquela noite, os gritos eram tão altos e desesperadores que Elias mal conseguia pensar. Ele tentou realizar o ritual, mas sua mente estava sobrecarregada pelo medo. Na manhã seguinte, os vizinhos, que raramente viam Elias, ficaram preocupados ao não verem sinais de vida na cabana. Quando finalmente decidiram investigar, encontraram a cabana vazia. Não havia nenhum sinal de Elias. A cabana estava em completa desordem, com móveis virados e objetos espalhados.
A única pista sobre o destino de Elias eram marcas profundas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. A cabana foi deixada intacta, e as histórias sobre os gritos angustiantes e os eventos sobrenaturais se espalharam rapidamente. Ninguém ousava se aproximar do local, temendo despertar os espíritos que ali habitavam. A floresta ao redor da cabana ficou conhecida como um lugar amaldiçoado, e a cabana em si passou a ser chamada de a Cabana dos Gritos. Ao longo dos anos, alguns curiosos e caçadores de fantasmas tentaram explorar a cabana, mas todos relataram experiências aterrorizantes. Gritos, sombras e sensações de serem observados eram comuns, e poucos permaneciam lá por mais de algumas horas. A lenda da Cabana dos Gritos continuou a crescer, e as histórias de Elias e dos espíritos que ele despertou se tornaram parte do folclore local. A Cabana dos Gritos permanece, até hoje, como um lembrete sombrio dos perigos de mexer com o desconhecido e das forças que podem estar além da nossa compreensão. É um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é extremamente tênue, e onde os gritos dos espíritos atormentados ecoam eternamente, alertando a todos sobre os mistérios sombrios que se escondem nas profundezas da floresta. A lenda do Homem Cabrito começou a ganhar notoriedade na década de 1950, embora alguns afirmem que a criatura já era conhecida muito antes disso. A descrição mais comum do Homem Cabrito é de um ser alto, com o corpo coberto de pelos, pernas e chifres de cabra, e um semblante grotesco que mistura características humanas e caprinas. A criatura é frequentemente associada à área de Forestville e às proximidades do velho asilo abandonado de Glendale Hospital, que se acredita ser seu local de origem. Existem várias versões sobre a origem do Homem Cabrito. Uma das histórias mais difundidas sugere que a criatura é o resultado de uma experiência científica que deu errado. De acordo com esta versão, um cientista do Agricultural Research Center em Beltsville conduzia experimentos de genética em cabras. Um dos experimentos envolvia a combinação de DNA humano e caprino, na tentativa de criar um híbrido. No entanto, o experimento saiu de controle, e o resultado foi uma criatura monstruosa que escapou e se refugiou nas florestas de Maryland. Outra versão da lenda sugere que o Homem Cabrito é um espírito vingativo, ligado ao folclore e às tradições locais. Segundo essa narrativa, a criatura é a reencarnação de um fazendeiro que sacrificava cabras em rituais satânicos. Após sua morte, ele voltou como um ser amaldiçoado, vagando pelas florestas e aterrorizando qualquer um que cruzasse seu caminho. Os avistamentos do Homem Cabrito variam em detalhes, mas muitos relatos têm elementos comuns. As testemunhas frequentemente descrevem a criatura emitindo um grito agudo, semelhante ao balido de uma cabra, mas com um tom sobrenatural e aterrorizante. Esses gritos são geralmente ouvidos à noite, ecoando pelas florestas e campos abertos, causando arrepios em quem os ouve. Uma das histórias mais famosas envolvendo o Homem Cabrito ocorreu na década de 1960. Um casal de namorados estava estacionado em um local isolado, conhecido como Lovers Lane, quando ouviu um som estranho vindo das árvores próximas. Inicialmente, pensaram que era apenas um animal, mas o som logo se transformou em gritos horríveis. Antes que pudessem reagir, algo bateu no carro com força, amassando o capô e quebrando os faróis. Em pânico, o casal fugiu do local, mas ao chegarem a um posto de gasolina próximo, perceberam que havia marcas de garras no carro, como se uma criatura gigante tivesse tentado rasgá-lo. Relatos semelhantes surgiram ao longo dos anos, alimentando a lenda e o medo do Homem Cabrito. Em 1971, um grupo de adolescentes decidiu investigar os relatos por conta própria. Eles se aventuraram na floresta durante a noite, armados com lanternas e coragem juvenil. Conforme adentravam mais fundo na mata, começaram a ouvir gritos e galhos quebrando. De repente, uma figura alta e peluda emergiu das sombras, emitindo um grito ensurdecedor. Os adolescentes correram de volta para a cidade, jurando nunca mais voltar. A lenda do Homem Cabrito também se tornou uma parte importante da cultura local, inspirando filmes, livros e até músicas. No entanto, a maioria das pessoas prefere não se aventurar nas áreas associadas à criatura, temendo um encontro com o inexplicável. Alguns moradores mais antigos afirmam ter visto o Homem Cabrito com seus próprios olhos, descrevendo a criatura como um presságio de má sorte e desgraça. O velho asilo de Glendale Hospital,
que muitos acreditam ser o local de origem do homem cabrito, também tem sua própria reputação sinistra. O hospital foi fechado na década de 1940, mas as histórias de experimentos médicos bizarros e práticas questionáveis persistem. Os exploradores urbanos que se aventuram nas ruínas do hospital relatam sentir uma presença maligna e ouvir ruídos estranhos, aumentando ainda mais o mistério em torno do local. Apesar das inúmeras histórias e relatos, não há provas concretas da existência do homem cabrito. Céticos argumentam que a lenda é apenas isso, uma lenda, alimentada pelo medo e pela imaginação das pessoas. No entanto, os moradores de Prince George's County sabem que algo estranho e inexplicável habita suas florestas, e o homem cabrito continua a ser uma figura de mistério e terror. Para aqueles que acreditam, o homem cabrito é um lembrete sombrio dos limites da ciência e da razão, e do que pode acontecer quando o homem tenta brincar de Deus. A criatura é um símbolo das consequências imprevistas e do perigo de mexer com forças além do nosso controle. Para outros, é uma história assustadora para contar ao redor da fogueira, uma maneira de manter viva a tradição oral e o folclore local. Independentemente da verdade por trás da lenda, o homem cabrito de Maryland permanece uma parte indelével da cultura e da história da região. É uma história que continua a fascinar e aterrorizar, passando de geração em geração, mantendo viva a chama do mistério e do sobrenatural. A origem da lenda das crianças sussurrantes remonta a séculos atrás, quando as histórias de fantasmas e espíritos eram comuns nas tradições orais. Em muitos desses contos, as crianças sussurrantes são descritas como almas perdidas de crianças que morreram de forma trágica e violenta. Incapazes de encontrar paz, suas almas vagam pelo mundo dos vivos, tentando comunicar suas angústias e dores através de sussurros suaves e assombrosos. Uma das histórias mais antigas e perturbadoras envolvendo as crianças sussurrantes vem de uma pequena vila na Europa Oriental. De acordo com a lenda local, no século XVIII, um grupo de crianças desapareceu misteriosamente de um orfanato. As buscas foram intensas, mas nenhuma pista foi encontrada. Meses depois, os moradores começaram a relatar a presença de crianças que apareciam nas janelas de suas casas, sussurrando palavras incompreensíveis. Os sussurros eram descritos como suaves, quase inaudíveis, mas carregavam uma sensação de profundo desespero. Os moradores, inicialmente céticos, logo começaram a perceber que os sussurros não eram fruto de sua imaginação. As crianças apareciam sempre à noite, em grupos de 2 ou 3, com olhares vazios e roupas antigas e esfarrapadas. Os sussurros, embora indistintos, transmitiam uma sensação de urgência e tristeza. Muitos acreditavam que as crianças estavam tentando revelar algo importante, mas ninguém conseguia entender suas palavras. Os encontros com as crianças sussurrantes se tornaram mais frequentes e perturbadores. Algumas pessoas relataram sentir uma presença fria e opressiva em suas casas, seguida pelos sussurros. Em alguns casos, as crianças pareciam tentar entrar nas casas, batendo suavemente nas janelas e portas. Aqueles que ousavam abrir a porta ou a janela encontravam apenas o vazio, mas os sussurros continuavam, mais insistentes e angustiantes. Uma das histórias mais conhecidas sobre as crianças sussurrantes envolve uma família que morava na periferia da vila. A família, composta por um casal e seus 3 filhos, começou a ouvir os sussurros à noite. No início, pensaram que era apenas o vento ou algum animal, mas logo perceberam que os sussurros eram constantes e pareciam vir de dentro da casa. Os filhos começaram a ter pesadelos e acordar gritando, dizendo que viam crianças ao pé de suas camas. A situação piorou quando o pai da família, determinado a descobrir a origem dos sussurros, decidiu ficar acordado uma noite inteira. Ele se sentou na sala de estar, com uma vela acesa e um rifle ao seu lado, esperando por qualquer sinal de movimento. À meia-noite, ele ouviu os sussurros novamente, dessa vez mais altos e claros. Seguindo o som, ele chegou à porta da frente. Ao abri-la, encontrou 3 crianças paradas na soleira. Elas olharam para ele com olhos vazios e começaram a sussurrar em uníssono. Assustado e sem saber o que fazer, o homem tentou falar com as crianças, mas elas apenas continuaram a sussurrar. Desesperado, ele fechou a porta e tentou ignorar os sons, mas os sussurros se intensificaram, parecendo vir de todos os cantos da casa. Na manhã seguinte, o homem estava exausto e abalado, mas determinado a proteger sua família.
Ele decidiu buscar a ajuda de um padre local, conhecido por suas habilidades em lidar com o sobrenatural. O padre, cético, mas disposto a ajudar, foi até a casa da família e realizou uma bênção em cada cômodo. Durante a cerimônia, os sussurros pareciam diminuir, mas nunca cessaram completamente. O padre recomendou que a família mantivesse velas acesas e rezasse todas as noites, na esperança de que as almas das crianças encontrassem paz. Embora os sussurros tenham diminuído, nunca desapareceram totalmente, e a família viveu com a presença inquietante das crianças sussurrantes até se mudar da vila anos depois. Outras histórias semelhantes surgiram em diferentes partes do mundo, cada uma com suas próprias variações e detalhes. Em algumas culturas, as crianças sussurrantes são vistas como presságios de morte ou desgraça, aparecendo pouco antes de tragédias pessoais ou desastres naturais. Em outras, são consideradas espíritos vingativos, buscando retribuição por injustiças cometidas contra elas em vida. A natureza dos sussurros também varia de história para história. Alguns dizem que as palavras são incompreensíveis, como se as crianças estivessem falando em uma língua antiga ou esquecida. Outros afirmam que os sussurros são em um idioma conhecido, mas as palavras são distorcidas e difíceis de entender. Há também quem diga que os sussurros transmitem mensagens claras, revelando segredos obscuros ou detalhes sobre suas mortes trágicas. Apesar das inúmeras histórias e relatos, não há provas concretas da existência das crianças sussurrantes. Céticos argumentam que essas histórias são apenas fruto da imaginação humana e do medo do desconhecido. No entanto, para aqueles que afirmam ter encontrado essas crianças fantasmagóricas, os sussurros são muito reais e aterrorizantes. A lenda das crianças sussurrantes continua a fascinar e aterrorizar, servindo como um lembrete sombrio das forças invisíveis que podem estar à espreita nos cantos escuros do nosso mundo. É uma história que desafia a lógica e a razão, mas que permanece viva na memória e nas tradições orais de muitas culturas. Seja como presságio, espírito vingativo ou alma perdida, as crianças sussurrantes são uma parte indelével do folclore do terror, um mistério que talvez nunca seja totalmente compreendido. As crianças sussurrantes representam o medo do desconhecido e do inexplicável, um terror que se esconde nas sombras e sussurra segredos que não queremos ouvir. É uma lenda que nos faz questionar a linha tênue entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e nos lembra que, às vezes, os sussurros do além podem ser mais perturbadores do que qualquer grito. Seperfinger viveu nas montanhas Great Sock, uma região que agora faz parte do Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, localizada entre a Carolina do Norte e o Tennessee. As histórias sobre Seperfinger sempre foram contadas com um tom de medo e respeito, pois a bruxa era considerada uma ameaça real para as pessoas que viviam nas proximidades. Sua aparência era assustadora, além do dedo em forma de lança, sua pele era dura como pedra, tornando-a quase invulnerável às armas comuns. Uma das características mais aterrorizantes de Seperfinger era sua capacidade de mudar de forma. Ela podia se transformar em qualquer pessoa, especialmente em alguém em quem suas vítimas confiavam, como um membro da família ou um amigo próximo. Essa habilidade tornava extremamente difícil reconhecer sua presença até que fosse tarde demais. Ela usava esse poder para se aproximar de suas vítimas sem ser detectada, frequentemente assumindo a aparência de uma mulher idosa ou de uma figura maternal para enganar crianças e adultos. A fome insaciável de Seperfinger por fígados humanos era o que a impulsionava. Os Cherokee acreditavam que o fígado era a sede da alma e das emoções, e Seperfinger buscava esses órgãos para sustentar sua própria vida e poder. Ela atacava principalmente crianças e jovens, aproveitando-se de sua confiança e vulnerabilidade. Os ataques de Seperfinger eram rápidos e mortais, ela usava seu dedo afiado para perfurar o corpo de suas vítimas e arrancar o fígado antes que pudessem gritar por ajuda. De acordo com a lenda, os Cherokee viveram com medo constante de Seperfinger. Eles desenvolviam várias estratégias para tentar se proteger. As aldeias eram frequentemente situadas em locais elevados, e os habitantes mantinham vigilância constante, especialmente durante as mudanças de estação, quando se acreditava que Seperfinger estava mais ativa. Os anciãos ensinavam as crianças a nunca confiarem em estranhos e a ficarem sempre próximas dos adultos, na esperança de evitar encontros com a bruxa. Uma das histórias mais conhecidas sobre Seperfinger envolve um grupo de caçadores Cherokee que decidiu confrontar a bruxa.
Cansados de viver com medo, eles formaram um plano para capturá-la e destruí-la. Os caçadores sabiam que as armas comuns não poderiam ferir Seperfinger devido à sua pele de pedra, então decidiram construir uma armadilha. Eles cavaram um grande buraco e o cobriram com galhos e folhas, deixando um animal como isca para atrair a bruxa. Seperfinger, atraída pelo cheiro da presa fácil, caiu na armadilha. No entanto, mesmo presa, ela era um inimigo formidável. Ela usou seu dedo afiado para tentar escapar, mas os caçadores haviam reforçado as paredes da armadilha com pedras e madeira resistente. Em um momento de desespero, um dos caçadores mais sábios teve uma visão e percebeu que a única maneira de derrotar Seperfinger era usar sua própria fraqueza contra ela. Eles então buscaram a ajuda dos espíritos da natureza. Segundo a lenda, uma ave conhecida como pássaro Iano conseguiu descobrir o ponto fraco de Seperfinger no dedo em forma de lança. Os caçadores, com essa nova informação, se armaram com flechas de ponta especial e esperaram pelo momento certo. Quando Seperfinger tentou sair da armadilha, eles atacaram seu dedo, a única parte vulnerável de seu corpo. A bruxa foi finalmente derrotada, e os Cherokee puderam viver em paz, pelo menos por um tempo. A derrota de Seperfinger trouxe um alívio temporário para os Cherokee, mas sua lenda nunca foi esquecida. Ela continuou a ser um símbolo dos perigos ocultos e das ameaças que podem estar presentes na vida cotidiana. A história de Seperfinger também serviu como um conto moral, ensinando lições sobre vigilância, confiança e a importância de estar preparado para enfrentar o mal em qualquer forma que ele possa aparecer. As histórias de Seperfinger são repletas de simbolismo. Seu dedo em forma de lança representa não apenas sua natureza predatória, mas também a maneira como o mal pode penetrar na vida das pessoas de maneira inesperada e devastadora. Sua capacidade de mudar de forma é uma metáfora para a traição e o engano, mostrando como o mal pode se disfarçar de benevolência para alcançar seus objetivos. Além disso, a luta dos Cherokee contra Seperfinger é um exemplo clássico de resistência e engenhosidade. Apesar do terror que a bruxa infligia, os Cherokee não se resignaram à sua presença. Em vez disso, usaram a sabedoria coletiva, os recursos naturais e a ajuda espiritual para enfrentar e superar a ameaça. Esta narrativa de coragem e vitória ressoa profundamente na cultura Cherokee e continua a inspirar aqueles que ouvem a história. A lenda de Seperfinger também tem influências em outras culturas nativas americanas e até em contos modernos. A figura da bruxa predadora, que usa truques e metamorfoses para enganar suas vítimas, é um arquétipo comum em muitas mitologias ao redor do mundo. No entanto, a especificidade dos detalhes de Seperfinger, como seu dedo em forma de lança e sua pele de pedra, já tornam uma figura única e memorável no panteão de criaturas folclóricas. Nos tempos modernos, a lenda de Seperfinger ainda é contada em comunidades Cherokee e em eventos culturais. Ela também atrai o interesse de entusiastas do folclore, historiadores e turistas que visitam a região das Grandes Montanhas Fumegantes. O Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, com suas paisagens deslumbrantes e história rica, oferece um cenário perfeito para imaginar a presença de Seperfinger e sentir a atmosfera misteriosa que acompanha a lenda. A história de Seperfinger é um testemunho da rica tradição oral dos Cherokee e da capacidade humana de criar narrativas que explicam e dão sentido ao mundo ao nosso redor. Ela nos lembra que, mesmo nas épocas mais sombrias, a coragem e a engenhosidade podem prevalecer sobre o medo e a malevolência. E, enquanto as montanhas das Grandes Fumegantes permanecerem, a lenda de Seperfinger continuará a viver, ecoando através das gerações e alimentando a imaginação daqueles que a ouvem. A lenda do monstro do Lago Lurie começou a ganhar força nas décadas de 1920 e 1930, pouco depois da criação do lago artificial. O Lago Lurie foi formado pela construção da represa do Rio Brode, e logo se tornou um destino popular para turistas e moradores locais. No entanto, relatos de avistamentos de uma criatura estranha e assustadora nas águas do lago começaram a circular, gerando medo e curiosidade entre as pessoas. A descrição do monstro do Lago Lurie varia de testemunha para testemunha, mas há algumas características comuns que aparecem em muitos relatos. A criatura é frequentemente descrita como tendo um corpo serpentino, com uma pele escura e escamosa que reflete a luz da lua de maneira sinistra.
Alguns dizem que a criatura possui olhos brilhantes e penetrantes, que podem ser vistos debaixo d'água, enquanto outros afirmam que ela tem barbatanas enormes e garras afiadas. Um dos primeiros relatos documentados do monstro do Lago Luri veio de um grupo de pescadores que estavam passando a noite no lago. Segundo a história, os homens estavam em um barco no meio do lago quando notaram um movimento estranho na água. Inicialmente, pensaram que era apenas um grande peixe, mas logo perceberam que estavam errados. Uma criatura enorme emergiu das profundezas, balançando o barco e emitindo um som gutural assustador. Os pescadores, apavorados, remararam de volta para a margem o mais rápido que puderam, jurando nunca mais voltar ao lago durante a noite. Ao longo dos anos, mais relatos de avistamentos do monstro surgiram. Turistas que visitavam o lago para nadar ou passear de barco frequentemente relatavam sentir uma presença estranha ou ver algo grande se movendo debaixo d'água. Em alguns casos, pessoas afirmavam ter visto a criatura de perto, descrevendo-a como uma mistura entre uma serpente marinha e um crocodilo, com uma cabeça grande e dentes afiados. Um dos relatos mais famosos aconteceu na década de 1950, quando uma família que estava acampando nas margens do lago teve um encontro aterrorizante com o monstro. Segundo a história, a família estava sentada ao redor de uma fogueira à noite quando ouviram um barulho de respiração pesada vindo da água. Quando olharam, viram uma enorme criatura emergindo lentamente do lago. A criatura ficou parada por alguns segundos, observando-os com seus olhos brilhantes, antes de voltar para as profundezas. A família, completamente apavorada, deixou o acampamento na manhã seguinte e nunca mais voltou ao Lago Luri. Os relatos de avistamentos do monstro do Lago Luri continuaram ao longo das décadas, mas nenhum deles foi conclusivo o suficiente para provar a existência da criatura. Alguns céticos argumentam que os avistamentos são apenas mal-entendidos de animais comuns, como peixes grandes ou troncos de árvores flutuantes. Outros acreditam que a lenda é uma invenção completa, criada para atrair turistas e curiosos para a área. No entanto, há aqueles que estão convencidos de que o monstro do Lago Luri é real. Pesquisadores amadores e criptozoólogos, pessoas que estudam criaturas lendárias e desconhecidas, têm investigado o lago por anos, tentando encontrar evidências da criatura. Eles realizam expedições noturnas, usam equipamentos de sonar e câmeras subaquáticas na esperança de capturar imagens ou sons do monstro. Até agora, seus esforços não resultaram em nenhuma prova definitiva, mas eles continuam a acreditar que o monstro está lá, escondido nas profundezas do lago. Alguns teóricos sugerem que o monstro do Lago Luri pode ser um remanescente de uma era pré-histórica, uma criatura que sobreviveu de alguma forma enquanto outras espécies semelhantes foram extintas. Eles apontam para a formação geológica única do lago e para a possibilidade de cavernas subaquáticas como possíveis refúgios para uma criatura desse tipo. Outros especulam que a criatura pode ser um animal mutante, resultado de alguma anomalia genética ou exposição a substâncias químicas. Além dos avistamentos, há relatos de sons estranhos que emanam do lago durante a noite. Testemunhas descrevem ouvir rugidos baixos, sibilos e até batidas rítmicas que parecem vir de debaixo d'água. Esses sons, embora intrigantes, nunca foram explicados de maneira satisfatória e apenas aumentam o mistério em torno do monstro do Lago Luri. A lenda do monstro também tem um impacto cultural significativo na região. O Lago Luri realiza eventos temáticos, como festivais e tours noturnos, que atraem turistas interessados na história e no mistério do monstro. Esses eventos mantêm a lenda viva e continuam a fascinar tanto os moradores locais quanto os visitantes de fora. Em 2010, um documentário independente foi produzido sobre o monstro do Lago Luri, trazendo ainda mais atenção para a lenda. O documentário apresentava entrevistas com testemunhas oculares, especialistas em criptozoologia e historiadores locais. Embora o filme não tenha conseguido provar a existência do monstro, ele reacendeu o interesse na lenda e estimulou novas investigações. Independentemente de sua veracidade, a história do monstro do Lago Luri é um exemplo fascinante de como as lendas urbanas podem capturar a imaginação coletiva. Ela mistura elementos de medo do desconhecido, fascinação pelo sobrenatural e a eterna busca por respostas para mistérios não resolvidos. É uma história que continua a ser contada e recontada, passando de geração em geração, cada vez mais rica em detalhes e variações. Para aqueles que acreditam, o monstro do Lago Luri é um lembrete de que o mundo ainda está cheio de segredos e maravilhas esperando para serem descobertos.
E mesmo para os céticos, a lenda serve como uma narrativa intrigante que enriquece o folclore local e mantém viva a chama do mistério e da aventura. Seja real ou imaginário, o monstro do Lago Luri é uma parte indelével da história e da cultura da região, uma criatura que habita não apenas as águas escuras do lago, mas também as mentes e corações daqueles que ousam imaginar o que pode estar escondido nas profundezas.